Olá, sou Dália Langa e estou contente por estarem conosco mais uma semana. Temos muitos tópicos interessantes sobre o meio ambiente na África e na Europa. A seguir, os destaques deste programa. Como preparar a cidade da Beira para o futuro e contra as alterações climáticas. As consequências sombrias das alterações climáticas para a África. E a intensa seca que está a forçar animais e agricultores a migrar em vários pontos do planeta. Começamos esta semana em Moçambique, onde há pouco tempo as áreas costeiras foram atingidas de forma dura por um ciclone tropical. Tempestades como esta estão a tornar-se mais frequentes. O autarca da cidade da Beira decidiu agir de forma a estar mais preparado para futuras tempestades. Os pescadores da cidade da Beira precisam ir para o mar todos os dias à procura de sustento. Não vai? João Dravio aprendeu esta atividade com o pai. Cresceu na zona da Praia Nova. Hoje dirige a cooperativa de pescadores locais e sabe exatamente onde encontrar os melhores peixes. Está quase para tirar, hein? Estamos quase para tirar, hein? Mas os tempos são difíceis. Há pouco peixe. O próprio mar, porém, é a sua maior preocupação. Todos os anos as tempestades inundam as suas casas. Que eles estragam o barco, eles estragam o casamento, a casa própria, o acampamento. E não tem como. Não tem como. E também o ciclone, por exemplo, dessa vez ciclone, ali onde nós vivemos aqui, a água chegou até quase uns 10 metros. 10 metros. Para a cidade da Beira e a sua indústria pesqueira, o mar é uma fonte vital de rendimento. Mas todos os meses de novembro, quando começa a época dos ciclones, torna-se perigoso. Para conter a fúria da água das cheias, foram plantados mangais ao longo da costa, rodeados por grandes parques. Nos últimos 5 anos, a Beira começou a restaurar os cursos naturais de água e as bacias hidrográficas. Também foi construído um grande parque verde no centro da cidade, com uma área de 44 hectares de terra. O edil da Beira, Albano Cariz, quer que sejam melhorados os cuidados. Os jardineiros virem cortar essa parte que já anda um pouco coisa. Estas áreas verdes foram concebidas para absorver as águas e evitar o pior para a cidade. Beira é a primeira cidade africana a ter infraestruturas verdes. Temos que pensar como é que podemos viver nesta cidade com as mudanças climáticas, ao nível que as coisas estão, mas sem criar problemas para a minha cidade. Então, temos que ter uma vida completamente resiliente, pensando como viver de uma maneira resiliente, mas modificando a minha beira para ser uma beira cada vez mais próspera, mais segura e com um ambiente atraente de negócios. Mas isso poderá significar a retirada dos pescadores da Praia Nova para outros bairros periféricos da cidade da Beira, como é o caso de Mandruze. Leandro Munguar perdeu a casa e o barco por causa do ciclone Idai em 2019. Por isso, mudou-se voluntariamente para cá. Vive agora da agricultura e está a construir a sua própria casa. Ninguém gostaria de voltar para aquela vida, porque aquilo é uma vida muito difícil, uma vida dolorosa, que eu posso dizer, porque aquilo não há diferença com guerra, mas já não é homens armados, é água, que é difícil de se combater com ele. O futuro será quando nós ficamos de braços cruzados, mas se aderirmos nas atividades.
As autoridades municipais ofereceram a ele e a outros 200 pescadores pequenas parcelas de terra para a agricultura e habitação. É uma área a salvo de inundações e adequada para a produção de arroz. Mas nem todos estão felizes aqui. Bernardo Matelo teve a sua casa destruída por ventos fortes. Preferia vender peixe, mas aqui é complicado. Não temos dinheiro para ir na praia lá comprar peixe para poder vir vender aqui. E sai caro também, e a pessoa não apanha lucro. Por isso que só estamos aqui a procurar machamba para colimar, não sei o quê. Estamos lá no Mantruça a fazer machambas lá. Só que o arroz não sai, porque lá também a terra já está cansado mesmo. Sim, esse ano tinha muito arroz, mas todos acabou de secar porque a chuva já tinha falta de chuva. Sim, sim. Durante uma visita a uma zona residencial na zona da praia, Albano Cariz apela ao apoio dos munícipes para a materialização do projeto de construção de barreiras na marginal para a proteção da cidade das inundações e ventos fortes. Obrigado. Cariz acredita que o projeto do Parque Verde e o reassentamento da Praia Nova são vitais para o futuro da cidade. E nós precisamos de utilizar os nossos conhecimentos, as nossas cabeças, para podermos tirar neste nível que a cidade está. Então, por isso, estamos a fazer grandes projetos, estamos a procurar governar melhor e servir melhor esta comunidade para que amanhã estaremos fora deste grupo de cidades mais suscetíveis aos grandes desafios das mudanças climáticas. Os pescadores continuam a trabalhar na Praia Nova. Neste momento, a saída da zona para locais seguros é voluntária. Muitos percebem que é demasiado perigoso ficar aqui a longo prazo, mas João da Avrio e os seus colegas temem pelo seu futuro. A minha forma de ver, tirar para a Dama, para Rio Maria, não ajuda. Não ajuda. E podia ser assim, talvez mesmo defender a Rosão, então nós continuar a pescar aqui, como centro da pesca da Praia Nova. Encontrar um lugar seguro para viver que esteja perto do mar e acessível não é algo garantido. Ciclones tropicais descontrolados são um excelente exemplo do que pode acontecer à medida que o clima muda. Os cientistas dizem que, se não alterarmos o nosso comportamento e rápido, as alterações climáticas podem fazer desaparecer 1 em cada 6 espécies de animais e plantas. Isso também teria efeitos terríveis sobre os humanos. Uma pessoa que tem uma ideia clara do que a mudança climática significa para a África é Isdine Pinto. O cientista é coautor do último relatório de avaliação sobre o painel intergovernamental sobre alterações climáticas. Encontramos-nos com ele na África do Sul e as suas previsões são alarmantes. Climate change is a big issue. As alterações climáticas são um grande problema e, de acordo com o último relatório do IPCC, os seus impactos são catastróficos e vão afetar ainda mais as regiões. As alterações meteorológicas serão mais rápidas e os eventos atmosféricos mais extremos. O último relatório aponta um aumento de temperatura superior a 1 graus Celsius. Mesmo assim, já estamos a ver os efeitos das alterações climáticas e a contribuição do ser humano para eventos extremos. So with increases in temperature, it increases evaporation, and that also has impacts on water availability. Com o aumento da temperatura, aumenta a evaporação, e isso também tem impacto sobre a água, a disponibilidade de água para o solo e para a agricultura. Se olharmos para o mapa, todos os países da África Austral, desde Moçambique, Zimbábue, Malawi, Namíbia, Angola e África do Sul, vão assistir às condições de seca no futuro, e também às regiões do Mediterrâneo.
o norte de África e o sul da Europa, bem como a América Central e a maior parte do continente do sul de América. Então, no futuro, se não tivermos chuva suficiente para irrigar os solos ou para a produção agrícola, teremos uma redução na produtividade. Isso vai afetar a segurança alimentar. É apenas um exemplo. E também vemos, por exemplo, a malária em Moçambique, na Tanzânia e em outros países tropicais. Estes países vão ter mais casos da malária por causa dos aumentos de temperatura. E isso vai levar à procriação de mosquitos. É uma bola de neve. More malaria cases because of the increases in temperature and that will lead to breed of mosquitoes, and that is going to create a cascading event. Unfortunately, the scientists, or we the scientists, we speak. Infelizmente, nós os cientistas falamos com um jargão que é muito difícil para o agricultor entender. Portanto, a mensagem não está a passar. Se a mensagem não chega, as pessoas não sabem o que fazer ou que ações tomar, porque a mensagem é muito complicada para as pessoas a entenderem. Portanto, é necessário tornar a mensagem simples e clara para ser entendida. So there is a need to break down and make the message simple and clear to be understood. There's a great opportunity. Há uma grande oportunidade, a COP26, onde todos os governos se reuniram para poder negociar metas de redução de emissões. Acho que com este último relatório tenho esperança de que os governos tentem negociar metas que beneficiem todos, porque o relatório do IPCC é um alerta vermelho para a humanidade. Se não agirmos agora, cruzaremos provavelmente alguns limites que serão irreversíveis. O lago Tanganyika é o mais profundo do continente africano. Aumentou de tamanho na última década, engolindo bairros inteiros nas imediações da cidade de Bujumbura, no Burundi. E, mais uma vez, é consequência das alterações climáticas. Thompson Irakoze só pode chegar à casa onde morava de barco. Do seu bairro em Bujumbura está deserto. As pessoas fugiram porque os níveis de água no lago Tanganyika estão a subir dramaticamente. Depois do bairro ter sido inundado, os residentes fugiram para lugares ainda secos. Para ali, tentaram construir pequenas povoações. Centenas de famílias refugiaram-se em terrenos mais altos, a cerca de 130 mil deslocados internos. A maioria perdeu as suas casas devido às catástrofes naturais, quase metade por causa das inundações. As fortes chuvas e tempestades são cada vez mais frequentes e levam a deslizamentos de terras e subida das águas. Na última década, o nível das águas do lago Tanganyika tem vindo a subir de forma constante. A situação tem piorado desde finais de 2019. Só no ano passado, o nível da água do segundo maior lago de África subiu mais de 2 metros, destruindo estradas, escolas ou mercados. O Ministério do Ambiente assiste a este desenvolvimento com alarme. Há movimentos de sedimentos anormalmente elevados que depois se instalam no lago. Quando há sedimentos na água, este ocupa o volume que seria ocupado pela água, pelo que o nível de água sobe. Não é um problema apenas do Burundi. O lago Tanganyika é partilhado entre 4 países. Por todo lado, os habitantes têm de abandonar as suas casas devido à subida das águas, o que também é uma ameaça adicional para muitas espécies em extinção. A inundação de Richard Muita é amplamente atribuída às alterações climáticas. O meteorologista culpa a desflorestação maciça. Se conseguirmos manter as temperaturas médias globais abaixo de 1,5 graus Celsius nos próximos 10 anos ou mais, será uma boa ação para limitar o impacto dos aumentos do nível dos lagos e outros impactos das alterações climáticas.
O Burundi lançou um plano de prevenção de riscos. Este envolverá o mapeamento das áreas em risco de desastres, a fim de minimizar os efeitos e capacitar as comunidades a tomarem medidas contra as alterações climáticas. Enquanto uns lutam contra as chuvas torrenciais, muitos agricultores enfrentam o dilema oposto: a seca. E este não é um problema exclusivo de África. Também a falta de água no sul da Europa. Veja na reportagem a seguir. O deserto está em expansão no sul da Espanha, onde Miguel Ángel Gomes trabalha na agricultura biológica alveolar. Está preocupado que cada vez mais campos estejam a ficar inutilizáveis aqui na Andaluzia, não muito longe de Guadi. Há cada vez menos chuva por causa das alterações climáticas, mas depois, quando chove, chove. Portanto, temos de fazer melhor uso da água para cultivar de forma sustentável. Mas muitos agricultores aqui ainda não mudaram seu pensamento e muitos desperdiçam a preciosa água. A maior parte dos produtos deste campo de alfaces é exportada para outros países europeus e grandes quantidades de água vão simplesmente para o desperdício. Não se pode simplesmente regar os campos sem otimizar o uso da água. Muita água se perde aqui. O sul da Espanha já tem desertos semiáridos e as alterações climáticas estão a ter o seu preço. A 200 quilômetros a nordeste, perto de Múrcia, a situação parece estar bem. De qualquer modo, por enquanto. Há séculos, nesta área fértil, os agricultores têm plantado limoeiros utilizando pequenos canais, tal como José Esquiva, mas pensa que as coisas não podem continuar assim por muito mais tempo. A falta de água está por tudo em risco. Alimenta-se e cuida-se dos limões durante todo o ano e depois pode acabar por perder a sua colheita. Tente se colocar no lugar dos agricultores. Mas quem é o responsável? A Associação Regional de Agricultores pensa que os países industrializados, como a Alemanha, têm de fazer a sua parte. Diz que enquanto se recusarem a cumprir o Acordo Climático de Paris, todos os países são responsáveis por a Espanha se tornar mais quente e mais seca. Todos temos de o impedir, porque vai afetar-nos a todos nós. Se os produtores de citrinos forem atingidos pelas alterações climáticas, isso também irá prejudicar a Alemanha. Se se perderem plantações inteiras, os preços irão subir. Mas a maioria dos consumidores europeus depende de bens baratos. E poucos estão dispostos a pagar preços mais elevados por métodos agrícolas mais sustentáveis. É por isso que alguns agricultores estão a virar-se para produtos mais rentáveis, tais como os abacates. Aqui, em Málaga, estão rapidamente a substituir as oliveiras tradicionais. Isto torna Almudena Martín triste. O seu vizinho já abateu as suas árvores para plantar abacate. Os abacates estão a espalhar-se cada vez mais, mas temos uma escassez de água. Não estamos nos trópicos, onde chove todos os dias. A Cooperativa de Agricultores Abacateiros rejeita essa crítica. Argumenta mesmo que os abacates espanhóis têm menos impacto sobre o ambiente do que os dos outros países. As emissões do dióxido de carbono são muito mais baixas do que quando os abacates são transportados do México para a Alemanha. O problema é que ainda é o mercado que determina a oferta e, portanto, as práticas agrícolas em Espanha e não o clima. Mas os agricultores têm de adaptar urgentemente as suas plantações, diz Miguel Gomes. Ele procura soluções. Mede a umidade do solo, experimenta novas formas de cultivo e deixa deliberadamente crescer plantas selvagens à volta das suas amendoeiras. O mangal natural debaixo das amendoeiras torna o solo mais fértil, solta-o, evita a erosão e permite que a água seja melhor absorvida.
se a Europa não implementar em breve práticas agrícolas mais sustentáveis para ajudar a abrandar as alterações climáticas, o avanço dos desertos em Espanha poderá ser imparável. A erosão é apenas uma consequência do aumento das secas. Se continuarem, o seu impacto pode ser desastroso. Vamos visitar um lugar que nos ajuda a manter a água no solo: os pântanos. Eles removem o carbono da atmosfera, por isso é crucial protegê-los. Visitamos o Quênia, onde uma organização está a tentar fazer exatamente isso. Costumava haver aqui muitas gruas cinzentas coroadas, mas já não existem. Também as populações de patos e garças diminuíram. As zonas úmidas retêm o dióxido de carbono e armazenam água de chuva. Ondire é uma fonte de água crucial para as cidades de Kikuyu e Nairobi. Mas Kikuyu está a crescer e a aproximar-se cada vez mais desta zona. Estufas de campo chegam agora até as margens desta área, que ocupa 3,3 km², o equivalente a 450 campos de futebol. No passado, os agricultores colhiam aqui grandes quantidades de erva para alimentar o seu gado, o que fazia com que as aves ficassem com menos espaço para construir ninhos. Mas a realidade mudou graças a David Wakoch e aos seus colegas do grupo, amigos do pântano de Ondire. Quando começamos a trabalhar aqui, havia muitas ceifeiras a colher ferragem e no final do ano, logo após o verão, elas podiam queimar este lugar, o que destruiria toda a diversidade biológica. O grupo tem 300 membros e pretende plantar 8.000 árvores à volta do pântano, para ajudar a evitar que a terra dos campos escorra para o pântano quando chove, e pedindo assim que o gado vá para lá pastar. A quinta de David Cairo situa-se ao lado do pântano. Ele está interessado em assegurar que as árvores prosperem. Desde que as árvores foram plantadas, o lugar melhorou. Antes havia aqui pastagem e, por vezes, as vacas entravam no pântano e afundavam-se. Agora já não há colheita de erva. Outro problema é que as águas residuais das estufas poluem a área com toxinas, incluindo metais pesados. Isto é grave, porque este pântano é a fonte de um afluente do rio Nairobi, que abastece a capital. Os amigos do pântano de Ondire persuadiram alguns agricultores a desistir deste tipo de cultivo intensivo e a ajudar a colmatar os danos. Estamos a plantar árvores de bambu ao longo de toda esta zona. São árvores muito boas quando se trata de filtrar os metais que estão a sair das estufas. Durante muito tempo, as autoridades locais pouco fizeram para proteger um pântano, mas isso também está a mudar. Estamos a trabalhar diretamente com os agricultores, porque as zonas ribeirinhas fazem parte das suas terras. Portanto, estamos a sensibilizá-los e, mais uma vez, encorajamos-los também a fazer agricultura biológica, porque quando chove e eles usam produtos químicos, esses produtos acabam nos nossos rios. A recuperação do pântano fica a dever-se, em particular, aos esforços dos amigos de Ondire. O próximo projeto do grupo é a construção de um trilho para observadores de aves. Se as coisas correrem bem, Ondire voltará a ser um paraíso para as aves. Um estudo recente revelou que, à medida que as condições melhoram, aumenta o número de espécies que por aqui existem. São já mais de 70. E é tudo no Eco África desta semana. Esperamos que tenham gostado do programa. Ainda há esperança para salvar o planeta, mas cabe a nós fazer o que pudermos para impedir as alterações climáticas. Eu sou Dália Langa e despeço-me de Maputo, Moçambique. Tchau, tchau!